Então, gente, vamos... Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos fazer alguns exercícios a respeito do que a gente viu até aqui em termos de instalações elétricas, tá? Estão vendo a tela aí? Sim. Sim? Beleza, então. Então é o seguinte, ó, imagine a seguinte situação, ó. Eu tenho... AutoCAD. Tá no AutoCAD, moçada. Estou colocando no AutoCAD que eu acho mais fácil de fazer os traços aqui, ele fica mais apresentável. Então, imagine esse exercício aqui, né? Eu quero fazer o comando de iluminação com interruptores paralelos e intermediários. Eu tenho aqui, de um lado, um circuito com 2 interruptores paralelos e 3 lâmpadas de 100 watts, 127 volts. Eu quero fazer o comando das 3 por esses 2 interruptores. Como é que eu faço isso? Então vamos lá. Quem que eu vou ligar no interruptor intermediário? Intermediário não, desculpa. Fase. Não é intermediário, paralelo. Fase. Então eu vou puxar aqui, qual que é o terminal que eu vou ligar? O terminal comum, esse que é, né? Como é que eu entendo o interruptor intermediário? Ou ele está fazendo fechamento aqui entre esses 2 pontos, quando eu aperto o interruptor, ele fecha aqui, entre esses 2 pontos. Ou seja, este terminal aqui de cima é o terminal comum. Então, quem que eu ligo no terminal comum? Eu vou ligar o neutro. Não, é fase, né? Vocês já falaram aí. Vou ligar a fase. Como é que eu vou fazer o resto da ligação? Eu pego os 2 terminais, que são chamados terminais paralelos aqui, e vou interligar entre os 2 interruptores. Certo? Vou fazer esta ligação aqui. E para a lâmpada, o que eu faço agora? Do outro terminal comum, eu vou ligar na lâmpada. Mas eu quero acionar não uma lâmpada, mas 3. Então aqui eu vou ter que fazer uma emenda, né? Como se eu fizesse uma emenda. Ligo essa lâmpada e também ligo esta lâmpada aqui. E do outro lado da lâmpada, o que eu ligo? Neutro. Neutro. Então eu pego o neutro aqui e ligo lá em cima no neutro, tá? A conexão está lá em cima. E aqui eu só faço a conexão, né? Eu pego esse condutor, faço uma emenda nele lá na minha caixinha, onde estou no ponto de iluminação, e faço essa conexão. Pronto. Quando eu energizar, eu vou ter a fase, né? Se eu observar aqui nessa posição que estão os interruptores, a lâmpada estaria, ó, não tem caminho da corrente até a lâmpada, então a lâmpada estaria apagada. Quando eu aperto o interruptor, ele vai fechar aqui, né? Quando eu apertar, ele muda aquela posição lá, e aqui passa a existir o caminho para a corrente, a fase vindo até a lâmpada e do outro lado o neutro, ou seja, surge um circuito fechado. Beleza. E o terra? Alguém poderia perguntar, cadê o terra? Né? O terra, imaginando que aqui fosse uma luminária, né? Eu não fiz esse tracejado aqui, mas imaginando que esse aqui fosse o invólucro da luminária. Onde é que eu passaria o terra? Deixa eu mudar aqui só colocar uma outra linha. O terra eu ligaria aqui, né? Aqui não ficou tracejado de qualquer forma, mas eu ligaria o terra neste... Opa! Eu vou colocar ele em verde aqui, ó. O terra eu ligaria na carcaça da luminária, né? Eu posso trazer aqui o mesmo terra, a mesma conexão, se eu quisesse. Vou fazer aqui por trás, enfim. Só para não misturar essas linhas que ficaram muito grossas, as minhas aqui.
Então, estou ligando o terra, o PE, na carcaça das luminárias. E os interruptores? Vou imaginar aqui que os interruptores são de PVC, como é a maioria, então não teria o que aterrar. Vamos lá fazer o outro. Aqui eu tenho um paralelo, outro paralelo e 2 intermediários. E 3 lâmpadas de 100 watts. Como é que eu ligaria? Os intermediários, lembra que sempre vão entre os paralelos. Então, a primeira ligação, eu pego a fase e ligo no primeiro paralelo. Poderia ser esse? Poderia. É que esse aqui está mais perto da carga. Então, eu vou começar, que está lá mais perto da fonte, coloco lá. Esse terminal, que é o terminal comum do paralelo, ele tem que entrar no intermediário. Então, eu pego ele aqui, vou fazer isso aqui, ó. Liguei nesse terminal. E desse terminal, que é o segundo terminal paralelo, eu venho aqui e ligo aqui no intermediário. Deste intermediário, eu quero comando em 4 pontos, né? Eu vou interligar aqui no próximo intermediário. E do próximo intermediário, eu ligo aonde? No segundo interruptor paralelo. Opa, deixa eu mudar aqui só. Tanto faz essa ligação, só para não cruzar linhas aqui. A minha linha ficou grossa demais. Mas fiz esta ligação aqui, né? E agora, do segundo paralelo, o que eu faço? Ligo na lâmpada. E da lâmpada? Desta lâmpada eu ligo nesta e também ligo nesta. E do outro lado da lâmpada, eu saio para onde? Pro neutro. Um dos lados da lâmpada sempre vai direto para o neutro. Certo? Dúvidas aí, moçada, nesse exercício? Tranquilo? A ligação terra Não, vai... professor, tranquilo. Diga, quem que estava perguntando? A ligação terra vai direto na lâmpada? A ligação terra ela vai na carcaça da luminária. O que é a carcaça? Aquela parte metálica que não é energizada, né? Então, aqui, mas boa pergunta. Imagina que aqui eu tivesse, digamos que isso aqui fosse uma luminária só, né? Poderiam ser 3 luminárias, mas vamos imaginar que fosse uma luminária só. Com 3 lâmpadas, por exemplo. Sei lá. O que eu faria aqui? Pego o terra e vou ligar a carcaça dessa luminária, aquela parte metálica que é o suporte das lâmpadas lá, né? Que é onde segura toda a estrutura das lâmpadas. Pronto, aterrei aqui a parte da luminária. Beleza, gente? Vamos para um próximo? Então, vamos pensar aqui, ó. Isso aqui é uma lâmpada de descarga. Lembra que a gente viu isso? Acho que foi a aula passada até. Eu tenho aqui eu tenho um interruptor bipolar. Veja que ele tem 2 polos, ele interrompe ao mesmo tempo, ele não é aquele intermediário. Ele tem 4 terminais como intermediário, mas quando eu aperto, ele abre os 2 e fecha os 2 ao mesmo tempo. Aonde que eu uso os bipolares? Quando eu tenho lâmpadas 220 volts, né? Lâmpadas que eu uso 2 fases. Como é que eu vou ligar esse camarada aqui? Só que isso aqui não é uma lâmpada comum, é uma lâmpada de descarga. O que é a lâmpada de descarga? Aquela lâmpada a vapor de sódio, de mercúrio, etc., que eu preciso de um reator, né? Eu não posso ligar essa lâmpada direto na rede. Eu tenho que energizar o reator e o reator é ligado à lâmpada. Então, como é que eu ligo esta lâmpada? Deixa eu puxar aqui, mas eu vou... deixa eu só mudar a cor. Eu vou mudar um pouquinho a espessura da linha aqui. Eu vou ligar a fase
R e S, eu preciso ligar aqui no meu interruptor. Tanto faz qual fase eu estou ligando em qual polo, né? Isso independe. Mas liguei a fase S, ó, no interruptor, e a fase R também vou ter que ligar aqui no interruptor. Liguei as duas fases no interruptor. Essas duas fases alimentam quem? A lâmpada? O reator. O Reator. Qual o polo do reator? Eu tenho um lado chamado rede e um lado chamado carga. Carga. Não, a carga vai para a lâmpada. Aqui eu tenho que ligar, ó, a rede. Então eu pego o meu interruptor e alimento aquilo que está chamando rede no reator. Alimentei o reator. E para a lâmpada, eu vou ligar aquilo que é chamado de carga. Pro reator, quem que é a carga dele? A lâmpada. Então, aqui eu estou ligando a minha lâmpada a vapor de mercúrio, 125 watts. E a carcaça da luminária, né? Imaginando que aqui eu tenha... Deixa eu só fazer um tracejado aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui de uma forma que... Isso aqui só para um... Aqui é a minha carcaça da luminária, certo? E aí eu vou pegar e ligar na carcaça da luminária o meu condutor PE, de maneira que eu estou aterrando. O que mais que eu preciso aterrar aqui? A carcaça do reator. Tá? Posso puxar essa fiação aqui, ou poderia... Não estaria errado, né, se eu indicasse também dessa forma aqui. Eu pego do reator e ligo lá no condutor PE que vem da lâmpada. O que eu estou... Veja, não estou ligando o aterramento em nenhum polo aqui. Estou ligando na carcaça do reator, que costuma ser metálica, só para identificar que eu estou aterrando esse camarada. E aqui, no diagrama unifilar, como é que eu faço isso? O que vem do quadro de distribuição? As fases e o terra. Vem uma fase, outra fase, fase R, fase S, e o que mais? O terra. O terra. Então eu coloco um T aqui. Aqui em cima, né, vou colocar o número do circuito. Então, 1. Eu vou ter que pegar e escrever aqui em cima. Eu não vou escrever aqui porque no AutoCAD, para não perder muito tempo, mas aqui eu escrevo o circuito 1. Né, e aqui embaixo eu posso colocar a bitola do condutor. Nesse caso aqui, a gente não viu ainda dimensionamento de condutores, então não precisaria colocar a bitola. Aqui está a lâmpada, circuito 1, ela está a lâmpada, eu entendo que nessa lâmpada aqui é lâmpada e reator já, né? Ele está num conjunto só. O que vem aqui para o interruptor? Interruptor bipolar, vem duas fases. Ele é um interruptor bipolar, eu tenho que interromper, são duas fases, eu não posso, lembra lá, por segurança, eu não posso deixar uma fase direto ligada à lâmpada. Então, vem as duas fases do interruptor, interrompe as duas fases, e o que volta para a lâmpada? Como é que é o nome desses fios aqui que estão voltando para a lâmpada? Retorno. Então, que volta para a lâmpada são dois retornos. Ok? É isso aí. Está feito esse exercício. Beleza, gente? Dúvidas aí? Não, professor. Vamos fazer agora um terceiro aqui. Eu tenho um quadro, esse aqui é só o esquema unifilar, né?
Eu tenho um quadro, duas lâmpadas e aqui dois interruptores paralelos. A gente acabou de fazer isso de forma multifilar ali no primeiro exercício. Como é que eu faria esse exercício? O que vem do quadro lá? Circuito com neutro, mais fase e neutro, fase e terra, certo? Aí vou colocar o número do circuito aqui em cima e a bitola aqui embaixo. O que é que vem pro... O que vai para esse interruptor aqui, nos interruptores? Eu vou passar aqui de condutor. Veja que eu tenho, olha só, eu tenho uma lâmpada, que é a lâmpada, ele tá o retorno A. Aqui eu tenho na verdade, dois interruptores paralelos. Um que eu chamo de A e outro que eu chamo de B. Então, eu teria, na verdade, 4 teclas, né? Aqui eu posso comandar a lâmpada A e B, e aqui a e B. E essa lâmpada A, esta aqui é a lâmpada B. Entendido isso, o que é que eu preciso passar para o primeiro interruptor paralelo? O que vai no começo do paralelo? O que entra lá, que entrava, que a gente acabou de fazer? Uma fase. Vamos fazer como se fosse a instalação do A primeiro, tá? Da lâmpada A. Então, eu vim aqui com a fase. A fase não ela é comum. Ela vem e vai acionar as duas lâmpadas. Veio a fase. Digamos que eu queira acionar, estou fazendo a instalação para a lâmpada A. O que sai desse interruptor e vai até o próximo? 2 retornos. 2 retornos. Então, vamos colocar aqui. Saem 2 retornos. Um retorno e outro retorno. Aqui eu vou fazer questão de escrever aqui, né, moçada? Deixa eu colocar aqui em cima do AutoCAD. O que eu vou colocar aqui? Espera aí. Não deu certo. Professor, Oi. entre interruptor e lâmpada e quadro geral e lâmpada sempre vai ter fase, né? Sim, né? A fase é o que alimenta a fase é o que alimenta a lâmpada, né? Para a lâmpada funcionar, eu preciso do quê? Diferença de potencial. Diferença de potencial eu vou ter ali entre fase e neutro, por exemplo. Qual que é a diferença de potencial entre uma fase e o neutro? Quantos volts eu tenho ali? Vocês fizeram esse laboratório já. 127? 127, entre fase e neutro. E qual que é a diferença de potencial entre duas fases? 220. 220. Então, para que uma lâmpada, para que uma carga funcione, voltando aqui nesse primeiro exercício, né? O que eu preciso, no final das contas, ligar nela aqui? Se eu ligar uma fase de um lado e o neutro do outro lado, funciona? Sim, ela vai ficar ligado direto. Só que por que eu uso daí o interruptor e tal? Para poder comandar a fase. Ora eu quero que esteja ligado, ora eu não quero. Mas a lâmpada só vai funcionar, só vai existir corrente circulando se existir uma diferença de potencial em cima da carga. Ou seja, a carga, eu tenho que aplicar à carga uma diferença de potencial para que surja uma corrente elétrica. Então, essa diferença de potencial, como é que a gente faz? No sistema elétrico, eu tenho 3 fases e o neutro. Então, eu posso colocar uma fase de um lado e o neutro do outro, eu tenho uma diferença de potencial de 127 volts. Se eu colocar 2 fases, uma fase de um lado, neutro, uma outra fase do outro lado, eu vou ter uma diferença de potencial de 220. E aí as lâmpadas, os equipamentos, as resistências, chuveiros, o que seja, ele é fabricado para suportar uma certa diferença de potencial. Então, né, todo mundo sabe que eu não posso pegar uma lâmpada que é 127
e ligar em cima dela, né, ligar nela, duas fases, porque eu vou submeter uma lâmpada que foi preparada para 127 volts, eu vou colocar 220. O que ela vai fazer? Vai queimar. Né? Ela não suporta aquela tensão, é muito maior que ela pode suportar. Já uma lâmpada que foi preparada, fabricada para suportar 220, se eu aplicar 127, ela queima? Não. Só que ela vai brilhar muito menos do que a lâmpada, do que era o esperado, porque eu estou aplicando nela uma diferença de potencial menor do que ela precisava. Então, sempre eu vou ter, né, eu tenho que aplicar nas lâmpadas fase e neutro, basicamente, ou fase e fase. Então, todo o circuito, ou ele é monofásico, com uma fase, um neutro e um terra, ou ele é bifásico, com duas fases e o terra, ou lá em circuitos industriais ele é trifásico, né? Eu vou ter motores trifásicos. Numa residência eu não tenho carga trifásica em geral, né? Muito difícil. Então, na residência eu vou ter, por exemplo, iluminação. Em geral é monofásica, 127. Um chuveiro elétrico, ele pode ser 127, mas também pode ser 220, pode ser bifásico. Por que a gente aumenta a tensão, né? Porque um chuveiro, por exemplo, é mais comum numa residência a gente colocar ele ligado em 220, entre duas fases. Porque quando você aumenta a tensão, ele diminui a corrente. E isso te permite usar fios mais finos, um disjuntor de corrente menor, o que barateia a instalação. Não é que vai consumir menos, né? Não existe isso. O consumo depende da potência, né? Porque tem os três conceitos: tensão, corrente, tensão é dada em volts, corrente em amperes e a potência em watts. O consumo, quanto você gasta de energia, está relacionado à potência do equipamento. Já a corrente está relacionada à tensão. Quanto maior a tensão, menor é a corrente, para um dispositivo de mesma potência. Então, ficou claro aí? Tranquilo? Não sei quem que perguntou, mas foi meio grande a resposta, mas acho que foi mais abrangente. Aqui, pessoal, então vem a fase para o interruptor, saem dois retornos. Esses dois retornos A. Aonde que ele vai passar esse retorno? Por esse eletroduto. Esse traço mais grosso é o eletroduto. Então eu vou passar aqui esses dois retornos. O que é esse cara aqui? É o meu retorno A. Estou passando aqueles dois retornos. Lembre, vocês têm que lembrar sempre desse circuito. Quem que são os dois retornos? Este fio e este fio. É o que sai do interruptor paralelo e vai até o próximo paralelo. Esses dois retornos que eu estou passando ali. E depois vai vir o último retorno, que é esse aqui, que efetivamente sai do segundo paralelo e liga a lâmpada. Então vamos voltar ali no exercício. Passei aqui, né? Esses dois retornos, por onde que eles vêm? Vem por esse eletroduto aqui. Retorno, retorno. Quem que é esse cara aqui? É o meu A. Acabou? Acabou o A? Não. Por quê? O que falta aí? Falta o retorno que está carregado com energia para ligar a lâmpada. Isso, falta aquele último trecho, que é o retorno que sai do segundo terminal comum aqui, volta aqui para aqui, certo? Não. Não, tá errado, professor. Tá. O A está sendo ligado aqui. Então eu tenho o terceiro retorno passando aqui, ó. Tudo isso aqui, esses três, são os meus retornos A. Pronto, liguei lá. E do outro lado da lâmpada, o que eu ligo aqui? O neutro. O neutro já foi passado aqui, ele estava preso aqui nessa caixinha, ele estava chegando aqui. Eu liguei o outro lado da lâmpada aqui, né, com o neutro e na carcaça da luminária o terra. Beleza? Acabou o A. Acabou. Vamos fazer de uma outra cor aqui, só para não confundir. Eu cheguei com a fase, agora eu vou fazer a ligação da lâmpada B. Né? Quem que veio aqui? A fase. O que vai sair
deste segundo interruptor paralelo, que eu estou chamando de B, e vai até o próximo? Dois Dois retornos. retornos. Dois retornos, do mesmo jeito, né? Isso mesmo. Eu venho aqui com dois retornos, só que agora não é mais o A. Agora esse cara aqui já é o circuito B. Né? Aí vou passar esses dois fios por aqui, esses dois retornos. Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V. Pronto, passei os dois retornos lá. E aqui vou novamente passar mais dois retornos. Eles estão chegando aqui, estou fazendo a passagem dos meus dois retornos B. A mesma fase alimentou os dois interruptores, saiu o retorno B, fez todo esse circuito até esse interruptor. Aqui falta o quê? Falta o terceiro retorno, aquele que sai do segundo interruptor paralelo e volta para ligar esta lâmpada aqui. Né? Então, só vou mudar aqui este B. Deixar ele aqui nessa cor para ficar certinho. Preciso passar ele para cá? Não, por quê? Porque ele morre aqui, ele acaba aqui onde ele está ligando a lâmpada. Então, para cá ele não volta, eu não tenho que ligar, passar ele até aqui. O que está faltando nesse todo esse circuito aqui? Neutro e terra. Neutro e terra. O que eu preciso? O neutro, para ligar essa lâmpada, ele veio lá do quadro e ligou a lâmpada. Mas se para ligar essa, eu preciso do neutro. Né? O neutro, vamos deixar ele aqui, vou deixar em preto, que era o jeito que ele estava vindo lá do quadro. O neutro e o que mais? O terra. Pronto. O neutro veio pelo eletroduto, veio até essa lâmpada, ligou essa lâmpada e o terra também vai ligar a carcaça da luminária. Por que eu não passei terra aqui para os interruptores? Porque eu estou imaginando que os interruptores são de PVC, caixa de PVC, não tenho nada a ser aterrado aqui. Né? Tudo plástico, é uma instalação residencial. Se fosse metálico, com uma caixinha metálica, um condulete metálico, que são aquelas caixinhas de alumínio, geralmente, que são sobrepostas à parede, aí eu precisaria passar um terra aqui para aterrar. Beleza, gente? Entendido isso aqui? Eu acho que essa Sim, é a forma mais fácil de vocês não se perderem numa prova, de não errar um exercício. É fazer um por um como se você estivesse instalando a fiação, passando a fiação para instalar. Não tenta fazer, nesse trecho vem a fase, volta 2A, 2B, não sei, faz o A primeiro, faz o circuito, né, como se você tivesse fazendo essa sequência aqui de instalação do multifilar. Daí você, né, em geral, não erra. Beleza? Tem algum exercício que vocês queriam fazer? Alguma dúvida? tem, professor. Se eu vou achar ele aqui, daí eu já te falo. Tá bom? Professor, o exercício 5 do relatório Do qual relatório? é comando de iluminação por interruptor simples. Peraí. Interruptores. Deixa eu abrir aqui, então. Peraí. Atividade prática. Deixa eu abrir o relatório e compartilhar aqui com vocês. Qual o exercício? É o 5. Deixa eu ver. Cinco, esse aqui, né? Esse aí. Tá, vamos lá. Vamos fazer aqui rapidão, então.
Deixa eu ver Porque se... ainda me confundo, e tenho um pouco de dúvida nos retornos. Deixa eu ver se eu consigo editar isso aqui, pegar uma caneta e a gente resolve já isso aqui. Editar texto e imagens. Teste grátis. Putz. Deixa eu ver se eu consigo selecionar isso aqui. Por isso que no AutoCAD acaba sendo mais fácil. Pá, 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 pá. Aqui eu não consigo editar. Deixa eu ver se eu... Eu vou abrir aqui na minha fonte editável, eu já jogo no AutoCAD e a gente já faz junto. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver aqui. Qual que é o 5? Esse é... O que tem depois desse aqui? Pronto, aqui é mais fácil de editar. Então vamos lá. Como é que eu vou ligar aqui a parte multifilar primeiro? Eu sempre faço o multifilar primeiro. O que vem aqui nessa... Vamos chamar de circuito de iluminação. Eu preciso de 2 circuitos, certo? Iluminação e tomadas. Iluminação, circuito 1. Então eu vou pegar neutro 1, R1 para circuito de iluminação, N2, R2 para tomadas. Poderia ser o inverso? Poderia, só não posso fazer tudo com o mesmo. O que eu vou pegar então? N1, vou puxar aqui para o interruptor. Esse interruptor, veja que eu tenho 2 interruptores simples aqui. O que é que eu quero fazer? Eu quero ligar essas 2 lâmpadas com um interruptor e essa outra lâmpada com outro interruptor. Então, este retorno aqui, né? O que ele faz? Ele liga esta lâmpada. E aonde mais ele tem que ir? Ligar na próxima lâmpada, certo? Liguei os lados de uma das lâmpadas na fase... Opa, vocês nem me avisaram. Professor, você ligou no N1. Não é, no R, né? Tem que ligar na fase. N1 é neutro. Então, no neutro, o que eu vou fazer com o neutro? Com o neutro, eu pego aqui da lâmpada, estou puxando o azul já aqui, pro neutro, e da outra lâmpada, eu ligo aonde? No neutro também. Ó. O neutro liga o lado de uma lâmpada e o lado da outra lâmpada. E da fase? A fase liga uma lâmpada e a outra lâmpada. Essas 2 lâmpadas vão ser comandadas por um interruptor. Já vou ligar o neutro desta outra lâmpada aqui. Preciso vir com outro neutro de lá?
Não necessariamente, porque é o mesmo circuito, circuito 1. Ele está vindo lá, né? O que, que é um circuito? Lembra que ele sai, né, é um fio, um neutro que sai da barra de nêutrons, o R1 sai lá de um disjuntor que vai proteger toda a iluminação, e o terra, né? E vem aqui pela tubulação, vai chegar até aqui. Então, eu liguei o neutro nas lâmpadas. Agora, vamos ligar a outra lâmpada. Opa! Fiz a ligação da segunda lâmpada. Fechou aqui, certo? Como é que eu ligo a tomada? A tomada, eu vou pegar agora, né, ele é um outro circuito, ele tem que obrigatoriamente ser circuito 2. Então, eu vou pegar o neutro, tanto faz aqui, o neutro, vou deixar em azul também. Agora, eu vou pegar a fase, ligo neste polo aqui, né? R2, e o PE, o condutor terra, que ficou meio apertadinho pela minha disposição. Vou vir aqui com o PE. Liguei aqui, certo? Dúvidas até aí, gente? Não, né? Tranquilo. E aqui eu tenho uma outra tomada, né? Como é que eu ligo essa outra tomada? Da mesma forma. Já que está lá o verde, vamos para o PE. Estou ligando aqui a minha fase. E aqui estou ligando o meu neutro, né? Então, outra tomada. As tomadas estão nesse circuito 2, N2, R2 e o PE, que pode ser comum. O único fio que pode ser comum a mais de um circuito é o condutor terra. Eu não preciso ter o terra 1 e o terra 2, ele pode ser um terra comum para os dois. Aqui agora, né? Vamos lá. O que vem do quadro de distribuição? Vamos fazer primeiro o circuito de iluminação, tá? Então, o que vem de iluminação? Neutro, fase, e vai vir em terra. Ele vai ser comum para os dois circuitos. O que vem aqui, esse cara aqui, importante a gente escrever, que é deixa eu só diminuir esse tamanho. Zero ponto 1. Diminuir esse tamanho aqui. Vou escrever que esse camarada aqui, esse circuito é o circuito 1, tá? O que é que vem para o interruptor? Lembra que eu estou trabalhando primeiro com a iluminação. O que é que vem para o interruptor? Fase. Tá? Vai vir neutro? Não, para o interruptor não vai neutro. Só se... Fase. O que volta do interruptor? Vamos ligar as lâmpadas. Ó. Eu tenho um interruptor aqui que ele liga A e B. Que tipo de interruptor? É paralelo? Não. Ele é duas seções. É um interruptor com duas teclas. São dois interruptores simples ali, né? Um interruptor com duas teclas. Ele liga a lâmpada A e a lâmpada A aqui também, e o B está lá no final. Então, o que volta para a lâmpada? Volta um retorno. Retorno que é esse? Do A. É o A? Esse é o retorno A. O que é que passa aqui? Né? Se ele saiu o retorno A, ele veio, ligou esta lâmpada,
e eu tenho que continuar com esse fio para ele ligar até a próxima lâmpada lá. Então, aqui eu vou desenhar o retorno A. Ctrl C, vou dar um Ctrl V, vou escrever A aqui. Ele vai para frente? Não, porque para frente eu só tenho a lâmpada que está ligada pelo retorno B. Então ele não vai, não continua. O que é que precisa para eu ligar essa lâmpada aqui? Que está só com o retorno, ela liga? Não, não liga. Eu tenho que ter o neutro, certo? O neutro do circuito 1. Então aqui, Ctrl C. Na verdade, nem precisa ser Ctrl C, eu só vou colocar aqui, eu vou editar e escrever que é 1A. Por quê? Esse só para eu marcar que isso aqui é do circuito 1 e o retorno aqui é o A. Está faltando alguma coisa? Falta o quê? O Terra da segunda luminária. terra da segunda luminária. Passei aqui, está ligado, liguei uma lâmpada. Né? Esta, na verdade, liguei duas lâmpadas. Né? Essas duas lâmpadas aqui foram ligadas. Ele veio com a fase até o interruptor, saiu o retorno A, que ligou a primeira lâmpada, e daí eu faço a ligação da primeira e continuo com esse fio até ligar a segunda lâmpada. E o neutro veio do quadro, ligou esta lâmpada e ligou esta lâmpada aqui também. Agora vamos para a lâmpada B. Preciso passar uma outra fase para ligar a lâmpada B? Não, por quê? Veja aqui, ó. Aqui eu passei um fio só. A mesma fase entra no interruptor para a lâmpada A e B. Então já veio a fase. O que é que vai voltar? O que continua para frente? Sai do interruptor B. Sai um retorno. Agora, né? Você, Ctrl V. Vou colocar aqui meu B. Saiu o retorno do B, ele só vai passar aqui por dentro da caixinha. Isso aqui é aquela caixinha no teto, né? Ele passa por dentro e continua aqui. Opa, se ele continua aqui, então aqui eu tenho que ter mais um retorno. Olha o retorno que está passando aqui por esse eletroduto junto. Retorno B. Passou nessa caixinha também, não ligou aqui também, porque aqui já está ligado o retorno A, e veio por esse eletroduto aqui. Então, vamos ter aqui ele passando aqui por este eletroduto, até chegar na lâmpada B. Em cima desse retorno aqui, eu preciso marcar que ele é o retorno B. O que mais que eu vou ter aqui nesse trecho do eletroduto para ligar a lâmpada B? Eu preciso... Neutro e terra. Neutro e terra, isso aí. Né? Neutro e terra. É bom que eu coloque o número do circuito. Ele é circuito 1, retorno é o B. Beleza? Liguei esta lâmpada, que era esta lâmpada aqui debaixo. Agora, vamos pensar nas tomadas. A tomada é um outro circuito. O que é que vem lá do quadro para as tomadas? Como eu estou em cima da figura, eu não consigo copiar e colar, mas eu até poderia copiar e colar. Ele vem um neutro e uma fase. Qual que é o circuito? Não é circuito 1 mais, é circuito 2. Né? E aqui, o que passa neste eletroduto? Veja que ele vem até essa tomada. Então, para ele chegar nessa tomada, essa tomada ele vai passar pela caixinha do interruptor, que é esse cara aqui. Então, eu vou colocar aqui neutro e fase do circuito 2. E aqui, mesma coisa. O que vai chegar agora? Ele vai efetivamente até a tomada. Neutro e fase. Ctrl V. Deixa eu pegar um Ctrl C. Ctrl C.
Vou ver circuito 2, ó, neutro e fase do circuito 2. O que está faltando aqui para essa tomada? Ferramenta. Está faltando terra. O neutro e fase estão ali. Está faltando passar um condutor de proteção, o terra. Então, esse terra, antes eu não precisava dele, porque eu estava pensando só na iluminação. Quando eu pensei só na minha iluminação, era tudo PVC ali, tudo plástico, não precisava. Mas aqui eu preciso para tomada. A tomada não é opcional o terra. Eu tenho que passar esse fio verde, que é o terra. Então aqui passei o circuito 2 para tomada. E aqui, o que está faltando? A mesma coisa, né? Eu tenho que passar esse circuito 2, fazer chegar neutro e terra do circuito 2. Ponto. E vem aqui a mesma coisa. Neutro. Neutro, fase. E terra do circuito 2. Qual que é a diferença desse símbolo aqui? A tomada é sempre um triângulo. Qual que é a diferença dessa metade pintada e essa que é sem pintar? Cheguei a comentar com vocês em aula ou não? A altura delas? A altura delas. Essa meia pintada é meia altura, ou seja, aquela tomada que fica a 1,10 m do piso acabado. É aquela na altura do interruptor. O interruptor também está sempre a 1,10 m, né, do piso acabado. E essa tomada, sem pintar, é a tomada baixa, aquela que fica a 30 centímetros do piso acabado. Então é feito na construção ali, 30 centímetros de altura do chão, do piso. Beleza, gente? Rafael, tranquilo? Entendido isso ou não? Tranquilo, professor. Só o seguinte, aqui, para ligar a lâmpada A, você passou um único retorno, né? O único retorno que saiu ali do interruptor para ligar as duas lâmpadas, né? Isso, por quê? Porque o exercício pedia isso. Ele quer que eu ligue com o interruptor, ó, é este retorno aqui, ó. Com um Ah, tá, único beleza. retorno, eu ligo duas lâmpadas. Posso ligar uma lâmpada só? Poderia, mas é que o exercício pedia que eu ligasse a lâmpada A aqui e a A aqui. Agora, se fosse, por exemplo, o interruptor A só vai ligar esta aqui. Esta vai ser a A e essas duas aqui vão ser a B. O que mudaria aqui? Eu não teria este A aqui, certo? Sim. Este retorno aqui, se fosse aquela condição, este retorno sumia. Por quê? Porque ele sai daqui, o retorno A, liga a lâmpada e acaba aqui. E daí eu ligaria esta lâmpada com o retorno B. E daí ele vem, ó, tá passando aqui, passa aqui, liga esta lâmpada e continua para frente. Entendeu? Ah, Então, tá, entendi. você tem que ver o que o exercício está te pedindo. Né? Então, Como que você quer comandar a iluminação? Se você quer, com um único interruptor, comandar mais de um ponto, aqui, com um único interruptor, está comandando 2 pontos. É aquela situação que você tem, por exemplo, imagina que você tem um quarto grande. Você entra no quarto, aperta o interruptor, acende 2 lâmpadas, né? Agora, pode ser que você queira um interruptor para uma lâmpada, outro interruptor para outra lâmpada. Aí são acionamentos independentes. Então depende daquilo que você deseja em termos de comando da iluminação. Beleza, moçada? Mais algum exercício? Esse aqui acho que foi bem bom também. Ele deu uma boa, bem abrangente. Professor, eu tinha falado de um lance que daí eu tava revendo ele ali, não tem mais dúvida não. Agora eu acho que eu sei fazer ele. Beleza. Qualquer coisa me chamem aí durante a semana também, antes da prova ainda, pode me acionar aí que Eu tenho dúvida sobre a prova. surgir alguma dúvida, vocês me falam. Daí, Ok, vamos para um próximo assunto, então. alô? Oi? Professor, sobre a Diga. prova, vai cair até qual conteúdo?
Ó, tudo que a gente vê até hoje. Na verdade, eu quero entrar um pouco aqui em previsão de cargas, e daí tudo que a gente vê até a aula de hoje. É basicamente isso aqui, né, que a gente viu, instalação de interruptores simples, com interruptores paralelos, intermediários, bipolares, lâmpadas de descarga, relé fotoelétrico. Lembre, olhem os exemplos de relé fotoelétrico, percebam que você tem relés fotoelétricos que são alimentados em 127, outros em 220, vejam qual que é a diferença disso. Algumas questões teóricas sobre tudo isso, sobre quadros elétricos e tal, e mais um pouquinho do que a gente vai ver daqui até 4 da tarde, aí, que acaba a nossa aula, que é a parte de previsão de cargas. Né? A gente, aqui, na verdade, na aula de hoje, com essa parte de quadros, a gente termina, vamos dizer assim, a parte de instalações, de como se faz a instalação. Agora a gente começa a entrar na parte de projeto. Tá, mas se eu quiser projetar uma pequena casa, quanto de iluminação eu preciso prever? Qual é a potência das tomadas, a iluminação? Como é que eu faço isso em termos de projeto? Então, porque no final do semestre eu vou pedir para vocês fazerem um projeto de uma pequena casa. Então, a gente segue agora, continuando falando sobre instalações residenciais, mas, assim, dando mais ênfase na parte de previsão de carga, como é que eu divido os circuitos, como é que eu dimensiono os condutores, os disjuntores e por aí vai.